É assim que a semana informativa trouxe à tona, nesta semana, a necessidade urgente de priorização das questões relativas à gestão, conservação e rentabilização das instalações desportivas pelas entidades tanto públicas como privadas afins. Os agentes desportivos apontam a negligência como causa dos atos de sabotagem a alguns dos recintos desportivos, cujo exemplo mais flagrante é o desaparecimento de um dos geradores de 60 kVA ao serviço do Estádio Nacional da Tunda-Vala, na cidade de Lubango. O facto ocorreu já há mais de um ano e esta semana a Polícia Nacional revelou em comunicado não ter ainda conseguido esclarecer o caso. A infraestrutura foi construída por ocasião do CAN de 2010, uma edição realizada em Angola. No Estádio Nacional da Tunda-Vala, defrontaram-se as equipas que integraram o Grupo D. O facto é que, há um ano, que o gerador de 60 kVA que assegurava o funcionamento da eletrobomba responsável pelo fornecimento de água está desaparecido. É extremamente complicado. Até agora não se consegue pegar e meter o homem na cadeia, porque isso é um roubo, isso é um escândalo. No meu ponto de vista, até não precisaríamos mais daquele gerador. Precisaríamos de um novo, porque só a tirar do lugar a transportação daquilo para um outro local, aquilo sofreu muitos danos. Segundo um comunicado de imprensa da Polícia Nacional entregue à delegação da TV Zimbo na Huila, a ocorrência foi registrada no dia 10 de fevereiro de 2015, através de uma denúncia feita pelo então administrador do estádio. De lá para cá, as forças de segurança e da ordem abriram um processo crime que decorre no Serviço Provincial de Investigação Criminal, com vista à determinação dos responsáveis pelo desaparecimento do gerador. A Polícia Nacional instaurou igualmente um processo disciplinar contra 2 agentes da corporação que estavam destacados no Estádio Nacional da Tunda-Vala. O documento faz saber que os agentes respondem pelo facto de transgredirem as regras de guarda e guarnição à luz do regulamento disciplinar em vigor na Polícia Nacional. O assunto também é do domínio das autoridades governamentais da província da Huila, que estão a colaborar com a Polícia Nacional para o esclarecimento do crime. Então agora é o momento para análise. Vou começar com o Dr. Gildo. Doutor, com que ideia é que fica o constatar o modo como se cuida das instalações desportivas do nosso país, sobretudo ao receber informações como esta, do desvio de um gerador de eletricidade que serve um estádio de futebol, que não é só naturalmente um recinto desportivo, mas também pode ser tido como um recinto que serve, digamos, toda uma sociedade. Bem, pelo menos devia. Boa noite, David Diogo, boa noite aos nossos telespectadores, boa noite ao Paulo também. De facto, é uma notícia, enfim, muito pouco abonativa, né? Mas eu acho que esta notícia decorre ou é um sintoma de uma questão mais relevante, mais estruturante. Ora, nos últimos 6 anos o país fez um investimento em cerca de mais de 6 mil milhões mais de 1.000 milhões de dólares para a construção de infraestruturas desportivas. Permitiram o país realizar o CAN em 2010, o Mundial de Hóquei em Patins em 2013. Estes eventos permitiram, num primeiro plano, projetar a imagem de Angola, né? A imagem de Angola como país, enquanto palco ou país de futebol e do desporto, mas, entretanto, sabemos que de lá para cá tem havido uma péssima cultura de manutenção das infraestruturas desportivas. E esta notícia hoje é só mais um sintoma gritante de como essas infraestruturas não têm servido uma estratégia que se desejou ou que se desejasse sólida para a promoção do nosso desporto. Ora, essas infraestruturas, num primeiro plano, denunciam 2 problemas. Primeiro é a falta de visão estratégica a que essas infraestruturas deveriam estar acopladas. Ou seja, nós não podemos pensar em gastar mais de 1.000 milhões de dólares há 6 anos atrás para construir estádios para pura e simplesmente albergar 2 ou 3 campeonatos. Ou seja, teria que haver, antes dessa construção, uma estratégia sólida para a promoção do desporto em Angola. Ora, por um lado,
Por outro, estamos a falar de custos acima, a média de 3 milhões de dólares para manutenção. E passados esses 6 anos, já não vamos falar de manutenção, estaremos a falar de reabilitação, o que é penoso para os cofres de Estados. Por outra, me parece que a quando da construção desses estádios ou dessas infraestruturas desportivas, não houve aquilo que nós chamamos de socialização desportiva, ou seja, quando as infraestruturas que são de cariz desportivo servem para outros fins, nomeadamente o comércio, o lazer, o cinema, por aí fora, me parece que ou ficamos distraídos ou esse elemento não foi tido em consideração. Daí que eu ainda há pouco tempo estive no Lubango e vi o péssimo estado que está lá o pavilhão multiuso da cidade do Lubango. Aliás, de forma geral, Benguela, Cabinda, Namibe, aquelas infraestruturas desportivas nem sequer para o desporto servem. E é preciso lançar aqui um apelo ao Ministério de Tutela ou ao Departamento do Ministério de Tutela para que, de facto, se pense numa estratégia que seja sólida para o nosso desporto. E mais, nós não podemos querer ter um desporto que a curto, médio e longo prazo seja sustentável se ele não partir da estratégia do desporto escolar. Ou seja, é preciso capacitar infraestruturalmente as escolas para que, estamos a falar de uma população de cerca de 9 milhões de habitantes que estão no ensino geral e no ensino ainda submetido à prática de desporto, que não pratica desporto. Temos um país que em menos de 1% está no desporto formal. Isto tem consequências, porque não podemos olhar para o desporto só na perspectiva do desporto. É preciso olhar para o desporto com virtualidades. Primeiro, para a saúde, porque uma população que pratica mais desporto está menos fragilizada ou está menos, enfim, de alguma forma vulnerável às doenças cardiovasculares e outro tipo de doenças. O desporto promove ou, pelo menos, desincentiva a delinquência juvenil. O desporto promove os índices de desenvolvimento humano. Portanto, não podemos esbanjar esse investimento que o país fez. Portanto, o Ministério tem aqui uma responsabilidade tremenda em virar este estado de coisas. Dr. João Paulo Ganga, se eu perguntava ao Dr. Gildo como é que olha, com que ideia fica quando pensa nas infraestruturas esportivas, eu perguntaria a mesma coisa. E acrescentando esta outra questão, isso confirma a ideia a partir da notícia que acabamos de acompanhar há pouco, de que há pessoas que de facto pensam mais, digamos, no seu bem-estar pessoal do que no coletivo? Não, eu penso que o Gildo foi profundo na sua análise. Eu partilho da visão do Gildo, porque, de facto, isto são os novos elefantes brancos que nós criamos na nossa sociedade, mercê de uma ideia bonita, que é investir no desporto angolano e projetar a imagem do nosso país. Portanto, todos nós ficamos satisfeitos como angolanos em saber que o país projetou uma ideia de desenvolvimento a nível desportivo. Portanto, o CAN, o Mundial de Hóquei e essas infraestruturas foram uma bênção. O problema foi, de facto, como disse bem o Gildo, não haver uma estratégia do day after, não é? Depois das infraestruturas, o que fazer. E há aqui 3 ou 4 coisas que é preciso falar, e o Gildo já tocou nos assuntos fundamentais, mas eu queria introduzir 2. Um é a questão da profissionalização. Ou seja, esse tipo de infraestrutura tem que ter profissionais capacitados, e nós temos esse déficit. Nós temos um déficit grande no dirigismo desportivo e também nos profissionais do desporto. E quando temos mesmo esses profissionais, nós não os valorizamos. Porque nós até temos algumas pessoas, por exemplo, treinadores, técnicos de fisioterapia, de manutenção, que nós não valorizamos, que estão à margem do sistema desportivo. Portanto, essas infraestruturas deviam servir para integrar esse tipo de conhecimento, por um lado. Por outro lado, nós também já devíamos fazer a distinção entre aquilo que é o desporto profissional e o desporto amador. Quer dizer que muitas dessas infraestruturas deviam fazer parcerias com as universidades, com as escolas públicas, no sentido de dinamizar o desporto amador, que nós neste momento não temos, está completamente estagnado. Por outro lado também, a questão das infraestruturas tem a ver com a questão do financiamento. Ou seja, nós não podemos banjar e deitar fora dinheiro em infraestruturas como essas. Aquilo que está a passar a nível do país todo, não é só no Lubango, com o desaparecimento do gerador, mas a nível todo do país, é que nós não conseguimos maximizar os benefícios que nós produzimos, porque essas infraestruturas são um benefício para o país. Agora, é preciso encontrar estratégias. Já se percebeu que o Estado não tem capacidade de geri-las. Devíamos abrir concursos públicos, mas concursos públicos de facto, não funcionários do Estado ganharem outra vez os concursos públicos e voltarmos a mesmo. Não. Haver concursos públicos transparentes em que empresas idôneas pudessem gerir essas infraestruturas. Eu quero lembrar que alguns anos atrás, na eleição para a FAF,
há um jovem empresário, o Arthur Almeida Silva, que apresentou um projeto bonito. Ele foi candidato às eleições e perdeu. Mas apresentou um projeto bonito sobre profissionalização do desporto. Quer dizer, fazer a ruptura entre aquilo que é hoje. Não sabemos se o desporto angolano, nomeadamente o futebol, é amador, se é profissional, como é que se gera. E esse tipo de iniciativa de jovens, de pessoas que têm know-how e capacidade, é que deviam ser incentivadas. Por isso, eu penso que rapidamente o Estado tem que mudar o modelo de gestão dessas infraestruturas, abrir-se ao financiamento privado e à capacitação privada e aos profissionais que possam enxertar alguma valia a esse tipo de projeto. Porque senão vamos continuar com esses elefantes brancos, estagnado, dinheiro público, falta de criação de desemprego, infraestruturas a deteriorarem-se, e isso não beneficia ninguém. Sim, senhor. Aqui foi feita então uma análise muito mais ampla relativamente àquilo que foi a informação introdutória a esta análise feita aqui. Entretanto, eu gostaria de insistir numa questão que aparentemente pode passar ao de leve, mas que é importante que também falemos disso. O equipamento da dimensão, Dr. Gildo, de um gerador de 60 kVA, muito seguramente que é muito difícil de disfarçar, de ocultar. Porquê é que acham que a polícia tem esta dificuldade de rapidamente esclarecer este caso? Já que é um caso que já leva um ano, não é? Como disse, David, isto é completamente caricatural, portanto não se percebe em que circunstâncias é que esta situação ocorreu, né? Porque os Estados têm a proteção civil da polícia, né? que é facultada pela polícia. Então, um gerador, um objeto daquela dimensão, ter desaparecido, ter sumido assim, sem haver qualquer tipo de vestígios, portanto... A responsabilidade venha a ser feita aos dois polícias que estavam de plantão ou não. Porque é perceptível, que a grande responsabilidade é do gestor do espaço. Portanto, não vão ser apenas os guardas. Não, acho que toda a equipa de gestão deve tirar ilações sobre este acontecimento. Nós não podemos, quer dizer, bater sempre nos mais fracos. Portanto, há indícios significativos de que a polícia já sabe quem é ou quem são as pessoas que praticaram esse tipo de crime. E eu penso que devia haver mais seriedade. Não foi o que a peça disse. Não, mas eu tenho informações. Tem informações. Provavelmente deverá estar a abastecer privilegiadas. Eu penso que a polícia faça o seu trabalho. Está a desdizer a polícia. Pois. Não há informações claras vamos deixar que a polícia faça o seu trabalho. Vamos esperar que sim, que a polícia faça o seu trabalho e que os autores deste crime sejam responsabilizados, como é evidente. Vamos então avançar. Foi também nesta semana finda que o Governo reviu em baixa a estimativa do preço médio do barril de petróleo como referência constante no Orçamento Geral do Estado em 2016, passando dos $45 para os $41. Segundo o Ministério das Finanças, as vendas no primeiro semestre de 2016 cifraram-se em média nos $36 por barril. O comunicado a que a TV Zimbo teve acesso informa que as vendas do primeiro semestre de 2016 cifraram-se em média nos $36 por barril. As estimativas do governo apontam agora para um preço médio do barril de petróleo vendido em 2016 na ordem dos $41, o que contrasta com os $98 projetados no OGE de 2014, antes da crise da cotação do petróleo no mercado internacional. Segundo o mesmo comunicado, o país produziu em média, no primeiro semestre de 2016, 1,77 milhões de barris de petróleo, tudo de acordo com as estimativas do OGE. Face à evolução em baixa da cotação do petróleo no primeiro semestre do ano em curso, o governo estima agora arrecadar 18 mil milhões de dólares em receitas fiscais, dos quais 8,3 mil milhões de dólares garantidos com a exportação do petróleo. Esta informação surge praticamente uma semana depois de o Fundo Monetário Internacional ter anunciado que Angola desistiu das negociações sobre um eventual programa de financiamento ampliado da instituição, pretendendo manter as conversações iniciadas em abril ao nível das consultas técnicas. Também nesta segunda-feira, o governo angolano reviu o déficit das contas públicas de 2016 de 5,5% para 6,0%, prevendo agora arrecadar 18 mil milhões de dólares em receitas fiscais, menos 25% face ao estimado inicialmente.
O Ministério das Finanças revê igualmente em baixa as receitas fiscais estimadas para arrecadar em 2016 dos anteriores 24,4 mil milhões de dólares, mas igualmente ao nível das despesas planeadas no Orçamento Geral do Estado de 30 mil milhões de dólares para 24 milhões de dólares. De resto, Angola revê em baixa o crescimento para 1,3% em 2016. Relativamente, diria eu, a este facto, gostaria de começar com o Dr. João Paulo Ganga. Como é que poderemos avaliar o grau de importância, digamos, desta revisão da projeção do barril de petróleo no OGE, quando, de facto, já estamos praticamente a cerca de 5 meses para o fecho do ano? Não, isso é mais realismo por parte do governo. Portanto, nós tivemos, quando houve a apresentação do Orçamento Geral do Estado do ano passado, a oposição angolana chamou a atenção de que aquele orçamento era irrealista. E o tempo está a dar razão à oposição. Quer dizer que, de facto, é preciso olhar para a nossa realidade e perceber que aquelas projeções otimistas não funcionaram até agora. Portanto, está a ver, e o Ministro das Finanças e o Governo como um todo vem apresentar agora mais realismo nas contas públicas. Dizer assim que o crescimento será muito pouco, 1,3%. Nós temos um crescimento demográfico de 3%, portanto é insuficiente para a nossa demanda populacional. As receitas, do ponto de vista fiscal, perdemos 25%. Portanto, são más notícias. E eu penso que estas más notícias vão continuar se o governo não mudar a sua estratégia. E qual tem sido a estratégia do governo? A estratégia do governo tem sido de ficar refém do preço do petróleo. Portanto, nós baixamos agora a projeção de 45 para 41, mas continuamos fixos no preço do petróleo. Continuamos a acreditar que é o petróleo e pensamos sempre que vai ser com o petróleo. Eu já disse aqui nesse espaço que era bom fazermos um orçamento geral do Estado sem o petróleo. Portanto, para mim isso é que é inovação, isto é que é olhar para a nossa realidade, porque o boom do petróleo Mas acabou. Não se estaria a sair muito do realismo também, Dr. João Paulo, já Sim, que o sim. petróleo ainda continua, apesar desta realidade, a não, representar... o petróleo é o nosso pão nosso de cada dia. Como é que se faria então um orçamento sem contar com o petróleo? É aí que há inovação, é aí que tem a capacidade das pessoas inovarem. Você tem que introduzir, porque o mundo é outro, Diogo. Nós não podemos viver com os paradigmas de ontem. Nós não podemos ter as mesmas ideias, porque mudou. Nós não temos dinheiro, o país está na bancarrota. Paulo Portanto, nós está a sugerir. nós já lá vou, faz favor. Porque eu acho alguma piada, né? Portanto, esta do orçamento sem verdade. petróleo. Porque se quisermos de facto verificar o peso em termos de receitas que advém do setor não petrolífero, olhar para o orçamento e olhar qual é a parte que cabe ao setor não petrolífero. O que eu acho que o Paulo quer dizer é que devemos fazer algum esforço para, de alguma forma, incrementar ou sustentar o desenvolvimento por parte do setor não petrolífero. Respondendo à primeira pergunta que colocou a Paulo, eu não acho que o governo, ou que quando estamos a falar de previsões económicas ou previsões de crescimento do produto interno bruto, estejamos a falar de alguma coisa que é certa. Não vale a pena estamos aqui a dizer que a oposição tem ou deixa de ter razão. Teve razão, porque aconselhou que era preciso sermos mais realistas. Sim, porque mas a oposição, atenção. essa previsão é uma espécie de orçamento retificativo, Gil. Sim, eu vou lá chegar. Deixe-me só dizer algumas coisas sobre a pergunta. Primeiro, eu acho que é uma medida acertada. Prudencial e calculatória. Primeiro, porque não podemos esquecer que a previsão também procura dar um sinal. O que o governo fez num primeiro momento é que, numa altura de transformação daquilo que é a cotação habitual, pelo menos há 2 anos atrás, depois do grande boom em 2015, foi fixar um preço que pudesse, de alguma forma, transpirar alguma confiança. Ora, o governo faz muito bem em admitir, dada a variação verificada no primeiro semestre de 36, apesar de termos cumprido com as metas de produção fixadas para o primeiro semestre, que é de 1,77 milhões de barris pelo semestre, o governo o que está a fazer é recuar e perceber que, de facto, as variáveis da previsão não se verificaram. O que é importante. Agora, há uma lição que nós temos que tirar disso, é que continuamos sempre muito dependentes, muito a reboque de petróleo. O que significa dizer, deixa-me só terminar isto, o que significa dizer que se a previsão de crescimento deixe para 2 pontos percentuais e passamos a ter agora 1,3, isso significa que o setor não petrolífero continua a não crescer de forma sustentada. É aqui onde nós temos um grande desafio, é aqui
aqui onde o camarada Presidente ou o Presidente da República chama os angolanos ou os quadros para, de alguma forma, formularem soluções criativas. Nós Mas temos as soluções que, criativas efetivamente... é que nós estamos a apresentar aqui. Nós temos o que, preço do efetivamente... petróleo a 41 é irrealismo, continua a ser irrealismo. Nós devíamos ter uma meta de cerca de 15 a 20 dólares. O nosso orçamento devia estar feito Paulo, isto na também base. seria Já lá irrealismo. vou. Porque nós aqui, a notícia que temos que dar às pessoas, o governo tem que dar boas notícias à pessoa. Nós já discutimos aqui que o governo aumentou outra vez a taxa de inflação. Nós temos que controlar a inflação. Neste momento, o grande dilema do nosso país é que todos os dias a vida torna-se mais cara. Por quê? Porque o governo não consegue controlar a inflação. E o governo está a aumentar as taxas de juros do Banco Central. Quer dizer que o governo está a dar um sinal. Porque quando se quer controlar a inflação através das taxas de juros, é quando há aquecimento na economia. Nós, neste momento, Paulo, já lá vou, Gildo. Nós não temos economia, a economia está estagnada. Nós temos que criar economia, temos que aquecer a economia, porque nós não temos um problema de excesso de liquidez no mercado. Nós temos um problema de escassez de meios, temos uma escassez de recursos. Não há pão, não há arroz, não há tudo vinha de fora, tudo ficou caro. Portanto, a causa da nossa inflação não é o aquecimento da economia. A causa da nossa inflação é a escassez de recursos. É por isso que temos que baixar as taxas de juros. Se nós baixarmos as taxas de juros, eu estou aqui a repetir isso todos os dias, e as pessoas ficam a pensar, mas em tempo de crise você quer política inflacionista? Sim, porque a causa da inflação é diferente. Se a causa da inflação fosse o aquecimento da economia, nós subíamos as taxas de juros. Mas não é o caso. O nosso problema é que as populações não têm, os produtos estão-se a tornar cada vez mais caros. O custo de vida aumenta todos os dias. Nós temos que reduzir isso. Nós temos que controlar a inflação. Como é que fizemos isso? Com investimento. Como é que se investe se você não tem acesso ao dinheiro porque o dinheiro está muito caro? Não, Paulo, portanto, o governo angolano está equivocado. E prova-se isso facilmente. Desde 2014, quando o Presidente da República veio dizer que a situação estava muito difícil. Até hoje, o governo foi aumentando a taxa de juros e a inflação está a crescer. Portanto, o governo não consegue controlar a taxa de inflação. Nós, para fazer isso, temos que criar investimento. E o investimento só vai poder ser possível se houver crédito à economia, se o empresário puder ter acesso ao dinheiro, se as famílias puderem... Já fala, Gil, já fala. O que é que nós estamos a dizer aqui? O governo tem que olhar para a sua realidade e perceber que até hoje a política que está a fazer econômica está a falhar. Portanto, isso não tem que inventar nada. Como é que tu avalias uma política pública? Paulo, agora acho que tem que dizer algumas coisas. Eu acho que concordamos no diagnóstico, fazemos a nossa realidade económica, diagnóstico, mas discordamos nas variáveis explicativas. O que é que eu quero dizer com isto? O Paulo engana-se quando pensa que a nossa inflação se deve à escassez de meios ou de recursos. Nós temos um grande problema no país atualmente, que é o problema de escassez de recursos de divisa, ou seja, o problema de divisa. Portanto, a solução não se passa ou não se passará pela diminuição do custo do dinheiro. Não. Porque o nosso grande problema é que nós temos poucas divisas para distribuir. Por isso não tens acesso isto faz com que haja uma enorme especulação na aquisição de divisas, porque o nosso problema não é de Kwanza, não. Atenção, Paulo, atenção. Temos que explicar isto às pessoas. E como temos uma economia que é excessivamente importadora e há pouca possibilidade de os operadores ou agentes económicos terem acesso a divisas, isso faz com que haja escassez de produtos. Por isso a inflação. Atenção. Como é que você resolve isso? Com investimento, com crescimento? Não, Paulo, está a cometer um erro. Está a cometer um erro. O que nós temos que fazer, e eu já disse cá no programa, o que nós temos que fazer é aumentar o nosso potencial de captação de divisas. Como? Mas isso é o ideal. Aumentando o número de produtos exportáveis, porque o problema não passa por injetar mais kwanzas no mercado. O problema passa em passarmos a dispor de mais divisas. Só assim é que nós conseguimos controlar a inflação. Por outro lado, o Banco Nacional tem aqui uma enorme responsabilidade de minimizar o gap que existe entre a taxa de câmbio formal e a informal. Como é que se faz isso? Tentando haver um maior número de democraticidade no acesso às divisas, porque de outra forma, e controlando a maneira como as divisas vão parar no mercado informal. Porque pensar que o problema da inflação é um problema que deriva de uma outra variável explicativa que não esta, é errado, porque senão estaríamos a aplicar agora uma política expansionista. Que nós estamos a aplicar neste momento parcimoniar
uns investimentos Está errado, gente. por forma a permitir que agentes operadores, sobretudo do setor da agricultura, que é aí onde há uma maior capacidade de produzir bens isso é uma exportáveis, falácia. A para agricultura podermos leva importar tempo. inputs. Mas, Paulo, Gildo, no momento não é neste possível momento, aplicar uma nós política temos- expansionista. nós Porque o que é que vai temos que acontecer? Deixa-me só criar dizer isto. O que é que vai acontecer investimentos, se Gildo? injetarmos mais kwanza no mercado? Vamos ter a taxa de câmbio ou a inflação a subir. Porquê? Porque haverá maior quantidade de kwanzas a circular e menor número de divisas. Portanto, é errado pensar não que o tem nada a ver problema, uma que o coisa problema com passa pelo outra. kwanza. Não, Mas não vamos, passa. O governo angolano está a cometer erros flagrantes na política econômica. Um deles é aumentar a taxa de juros, porque a taxa de juros neste momento não vai controlar a nossa inflação. E o que é que a taxa Bem, de um juros... Deixa-me desincentivo, acabar. Paulo. O que é que a taxa de juros... A taxa de juros beneficia os bancos, beneficia quem compra títulos de tesouro, não beneficia a população. Cada vez que o governo aumenta a taxa de juros, aumenta a poupança dos bancos, facilita os bancos comerciais, facilita o negócio das bancas, não facilita a população, porque a população não, Mas tem... desse- Deixa-me acabar, Gildo, já vamos coisa. O que é que nós temos? Nós temos que inverter a nossa política monetária, em primeiro lugar. E nós temos que baixar a tributação. Porque quanto Paulo, mais eu nós tenho- tributarmos... Paulo, quanto- diga-me lá, no caso Deixa-me de só- podermos de- disponibilizar deixa- mais kwanzas às deixa-me só- famílias, deixa-me de que só- forma é que elas teriam acesso às divisas? Nós, neste momento, Eu quero desde que me começou responda a esta crise, pergunta, porque não consigo nós perceber ainda não, porque é que não, defende não esta política temos, expansionista. nós ainda não tivemos até agora, e esse é um dos problemas que o governo está a fazer, da má política econômica. O governo ainda não apresentou uma agenda social para as populações. Quer dizer, o Joaquim ganhava 100 mil. Estes 100 mil possibilitava-lhe ter uma vida de dia 1 até o dia 30. Hoje, aqueles 100 mil só dão para viver 10 ou 12 dias. Como é que ele vive os próximos 20 dias? O governo tem que apresentar uma agenda social que vai implicar a transferência de renda para as famílias. Porque esta política que o governo está a fazer até agora falhou. Nós não temos que inventar nada. O aumento das taxas de juros progressivos que tem vindo a acontecer, como aconteceu há pouco tempo, já 2%, falhou. a taxa BNI Porque o que subiu 2%. acontece? A inflação, o custo de vida aumenta. Nós temos que travar Não, o Paulo, aumento mas do custo Paulo de vida. está- Não vamos fazer através cometer da um erro política de monetária. O que análise. temos que fazer é criar investimento, porque o investimento gera consumo. O que é que está acontecendo no nosso país? As famílias não conseguem comprar nada, não conseguem participar, não têm capacidade. Temos que capacitar as famílias e as pessoas para participarem na economia. Porque nós estamos a estrangular a nossa economia. Nós não temos atividade econômica. Há falências, fecho de empresas, desemprego, porque não há atividade econômica. O que nós temos que fazer é estimular a atividade econômica, gradualmente. Quando esta atividade estiver gradualmente a ser estimulada, é que podemos usar então o mecanismo do controle da inflação fruto da taxa de câmbio. Portanto, nós com esta política, e isto basta olhar nas populações, ver a vida das pessoas, a vida piora todos os dias porque a política está a falhar. Há aqui também uma questão que está correlacionada, naturalmente, e que importa também aqui ser analisada por vocês, tem a ver com a questão das oscilações do preço do barril do petróleo e que, naturalmente, teve como consequência, pelo menos das piores, a escassez de divisas, não é? Qual seria a solução aqui? O que eu queria colocar é qual seria a solução para as empresas prestadoras de serviço para o próprio setor petrolífero que agora, naturalmente, querem que seja retomada o seu sistema de voltar a receber os pagamentos em dólares? Bem, foi uma medida tomada na altura em que havia um excesso de confiança no mercado petrolífero. Eu acho que voltar atrás, o uso pleonasmo, não seria mau. Porquê? Porque seria um veículo para captar mais divisas para o país, né? Porque nesta altura elas são obrigadas a fazer os seus pagamentos em kwanzas e muitas das vezes o Estado não está em condições de poder disponibilizar o equivalente para estas operadoras. Não seria de todo mau, portanto, é uma possibilidade voltarmos à situação anterior de que elas pudessem, por recursos próprios, né, trazer divisas para o país. Mas deixa-me só dizer uma coisa em relação ainda à nossa discussão sobre o sentido da política monetária. É que o grande problema são as divisas. Portanto, se o problema é a escassez de divisas,
aumentando a quantidade de kwanzas a circular, isto é óbvio, isto é política monetária, é óbvio que haverá uma maior especulação. Portanto, o problema não passa por aí. O problema passa por, na condição de haver poucos recursos cambiais, houver uma maior democraticidade no acesso e privilegiar aqueles setores com capilaridade de produção de bens exportáveis. Porque só dessa forma é que nós vamos conseguir mitigar. Porque o grande problema está que a variação do crudo ao longo do primeiro semestre foi de 36. Portanto, nós não temos a mesma capacidade de captar divisas. A solução não passa por colocar mais kwanzas a circular, não passa por aí. A solução passa por... Eu vou recomendar aos angolanos porque se houver alguma injeção adicional de kwanzas no mercado, o caso da Irlanda, o que vai acontecer é o valor da inflação disparar. O caso da Irlanda, a Irlanda é um país que viveu um resgate económico e os economistas que falharam... Não, mas Paulo, está enganado. No caso da Irlanda, não havia escassez de cambiais. Analistas aqui, qualquer concordância relativamente a este aspecto em particular. Gostaria, doutor mas deixa-me só falar da volatilidade. Este favor que se centrasse um bocado nesta última questão que é isso que eu ia responder ao acesso às divisas por parte das empresas prestadoras de serviços às petrolíferas. Pois foram os erros que nós cometemos na política econômica. O governo cometeu erros na política que nós estamos a pagar agora. Portanto, nós queríamos kwanzalizar a economia, queríamos fazer do kwanza uma moeda forte. Sim, deixa-me acabar, Gil. Foi um erro tremendo. E as consequências são essas. É o que está a acontecer agora. Estamos a alertar para não cometermos as mesmas asneiras e estamos a cometer as mesmas asneiras. Mas eu quero explicar aqui duas coisas fundamentais. Nós não podemos ter uma economia dependente, isto é pacífico, do preço do petróleo, porque nós não controlamos o preço do petróleo. Portanto, um governo ou uma economia que dependa de um fator que ela não controla, esta é uma economia que vai para o desastre, vai para o precipício. Nós temos que apostar naquilo que nós controlamos. O que é que nós controlamos neste momento? Podemos criar uma economia de serviços. Porque a agricultura ou a indústria dependem dos inputs que vêm de fora. Nós, para fazermos uma agricultura que dê resultados, só daqui a 5, 10 anos. Mas hoje as pessoas estão a passar fome. Hoje temos pessoas a morrer de fome em Angola. Mas, Paulo, deixa-me acabar. Nós temos que resolver o problema da agora. Também é uma falácia, sabe porquê? Deixa-me só dar este detalhe. E porquê que também é uma falácia? Porque o nosso setor de serviços tem um único comprador que todos nós conhecemos, que é o Estado. Não, por isso é que estamos a dizer que é preciso, vou dar dois exemplos claramente. Nós temos que liberalizar o mercado, porque nós temos um mercado, e é por isso que a nossa economia de serviços não está a funcionar. Porque nós temos um mercado... Funciona, mas deixa-me acabar, Gildo, repleta de monopólios. Por exemplo, neste momento de crise, nós já devíamos ter 3 ou 4 operadoras telefónicas. Por que continuamos com 2? Por que só a Unitel e a Movicel? Se nós precisamos de criar emprego, se nós precisamos de criar riqueza, se nós precisamos de pôr as pessoas a trabalhar, por que é que nós mantemos a introdução de mais não uma? Chega! Angola Telecom. Não chega, são paliativos. O grande problema aqui é que nós falamos de uma economia de mercado, mas depois nós não liberalizamos o mercado, porque mantemos monopólios e oligopólios. E é o que estamos aqui a dizer. Nós temos que criar um setor privado, falávamos há bocado das infraestruturas desportivas, um setor privado atuante forte, mas não podemos fazer de agentes do Estado que são o setor privado. Porque nós, na verdade, não temos esse setor privado. É por isso que o governo, neste momento, com esta política, beneficia monopólios. Quem ganha com essa política econômica é a banca. E nós temos que beneficiar o cidadão comum, temos que beneficiar as famílias. E para isso, deixa-me só dar um exemplo. Temos que inverter. Quando olhamos para aquilo que é a estrutura aquilo que é a distribuição da nossa importação, vemos que ela está a mais de 59% no setor de bens de primeira necessidade. Portanto, é aqui onde nós temos que olhar. E só é possível termos alguma estratégia que possa alterar este quadro, pelo menos a médio prazo, olhando para a agricultura, para o setor de comércio. Não. Bom, já está mais do que visto que aqui sim. Só para dar para terminar, há um exemplo concreto do que aquilo que nós devíamos fazer. Nós vamos apostar, por exemplo, na educação, em relação à questão dos setores que o Gil está a dizer privilegiados. Nós temos bolseiros no exterior, que até hoje não recebem dinheiro.
não são pagos, estão a viver situações difíceis. Mas nós temos capacidade, o Estado tem capacidade para resolver esse problema. Por isso, a política econômica do governo falhou. O governo tem que inverter essa política, porque senão vai ter os mesmos resultados, vai ter o que estamos a ter agora. Desigualdade, criminalidade, ausência de coesão social, desestruturação das famílias, porque mercê de uma política errada que nós estamos a fazer. Temos que inverter essa política. Eu acho que todos nós tiramos então ilações sobre este momento e creio que esta mudança, como diz o Paulo, de paradigma está a começar e nós não temos outra alternativa. Bom, mudando de página, a 27ª Cimeira da União Africana, noticiada já no primeiro bloco deste jornal, é o facto sobre o qual os nossos analistas vão agora tecer os seus comentários. Já sabe que os aspectos de maior destaque deste evento foram a atribuição dos primeiros exemplares do passaporte africano e a eleição do novo presidente da União Africana, em substituição da sul-africana Nkosazana Dlamini Zuma, que, ao fim e ao cabo, muito provavelmente não vai acontecer, não aconteceu mesmo nesta cimeira e provavelmente será um assunto a ser levado para uma cimeira posterior. E também recebemos mesmo já à última hora a informação de que foi já estudada uma forma de financiamento a esta organização continental. Vamos então começar por falar do passaporte africano. Começo com o Dr. Gildo. Há determinados pronunciamentos relativamente à atribuição deste passaporte. Há mesmo uma informação, uma apreciação que diz ser este um passo à frente em direção à integração do continente. É assim que também vê para este... A emissão de um passaporte, a integração é dos povos, meus caros. Portanto, os diplomatas, os presidentes ou os chefes de Estados, os ministros de negócios estrangeiros ou das relações exteriores, já têm, por definição, o passaporte diplomático. Portanto, eu olho para isto como uma medida simbólica, né? Um símbolo, mas ela só será verdadeiramente importante e relevante quando ela for para os cidadãos. Ora, meus caros, não podemos olhar. Sim, e atenção, deixa-me só dizer isto. Tem um valor simbólico, não é de alguma forma de não considerar, mas é muito pouco para aquilo que se espera da União Africana. Por outro lado, é uma questão que já há muito tempo se vem discutindo, que é a questão de financiamento. A União Africana tem sido uma entidade ausente da vida das pessoas. Poucos africanos devem saber o que é que faz a União Africana ou o que é que a União Africana tem feito para contribuir para a melhoria do dia a dia das pessoas. Portanto, a organização muda de atuação e fazendo coisas muito mais concretas, como, por exemplo, o passaporte. Não vamos ficar a nível do chefe de Estados, porque isso não promove integração nenhuma. Vamos ser sinceros, né? Portanto, temos que ser muito claros em relação a esta matéria. Ou então, pronto, vamos continuar a ter uma União Africana meramente decorativa. Eu penso que a palavra que o Gildo usou no fim é a palavra certa, né? Portanto, é políticas decorativas, cosméticas. Portanto, a União Africana perdeu profundidade na sua análise, no seu objeto social. Penso que devia fechar um tempo para obras a União Africana, para repensar. Porque aquilo que a União Africana tem nos apresentado, de facto, quer dizer, apresentar-nos um passaporte que é um gesto simbólico, mas que de facto não tem pernas para andar, porque há problemas estruturais em cada Estado. Isso é preciso haver uma política de integração, haver discussões técnicas especializadas. Portanto, a União Africana, neste momento, não tem nem discurso, nem uma ação organizada. Os grandes problemas que a África tem, os conflitos que a África tem, a União Africana não consegue resolver. O problema do financiamento da própria organização. Portanto, nós estamos a falar de uma instituição que está descredibilidade aos olhos do mundo e aos olhos dos seus próprios concidadãos. E é, para mim, que era importante discutir com olhos de ver, porque a sensação que dá que aqueles chefes africanos andam a brincar de instituições. Portanto, nós temos que olhar para a realidade e perceber que há problemas fundamentais em África. Problemas da vida humana, da dignidade das pessoas, dos direitos humanos, da água, da livre circulação das pessoas, dos transportes, da economia. Não se pode fazer uma cimeira para apresentar um passaporte e dizer que o passaporte vai ser um sinal de integração. Portanto, eu penso que é muito triste chegarmos a esse ponto. Dr. Gildo, e depois junte, digamos assim, esta a outra intervenção que deseja fazer, é
tem a ver com a substituição da atual presidência, ou seja, do Parece atual que não há presidente. consenso Não há inicialmente. consenso porque, segundo preciso uma maioria de 2 algumas terços. afirmações, apresentaram-se desta vez 3 candidatos para o cargo, o que não é muito habitual. Nas eleições. Isso espelha muito bem que a União dificultou Africana. bocadinho A União o processo. Africana tem cada vez mais se demonstrado que ela está a várias vozes, né? Porque, por norma, do final do mandato de um secretário-geral, há sempre um conjunto de iniciativas e ações diplomáticas para garantir o mínimo de consenso a nível da organização para que se possa encontrar um substituto da atual líder da União Africana. Por outro lado, eu queria dizer que a África acabou de aprovar recentemente, ou a União Africana aprovou recentemente, a Agenda África para 2063, que é uma agenda muito ambiciosa. Portanto, eu queria dizer que enquanto continuarmos a dar passos muito inseguros, me parece que a África 2063 não vai passar de uma mera formulação. Portanto, estou preocupado em relação a esta matéria, porque tive contacto com um documento muito bem elaborado, com metas muito ambiciosas, quer a nível da promoção do desenvolvimento, da democracia e da emancipação enquanto cidadãos africanos, mas temo que ao andar desta carruagem a esta velocidade, África 2063 não passa de uma Já mera agora, antes de formulação. passar a palavra ao Dr. João Paulo Ganga, eu gostaria de saber da sua opinião relativamente ao desempenho da Presidente cessante. Sabemos muito pouco. Também é um outro problema em relação a isto. Sei que, entretanto, houve algum empenho na resolução de alguns conflitos, houve algum empenho no consenso que se encontrou para a realização desta agenda, mas para lá não consigo dizer taxativamente qual terá sido o empenho. Acredito que deve ter sido razoável, mas não quero, vincar uma adjetivação. Então, muito rapidamente, já que o tempo vai escasseando, temos então essas 3 últimas questões muito rapidamente para serem analisadas. A questão das candidaturas, desta vez... Não, isso é um processo que é preciso haver uma articulação entre os Estados. Não é? Sempre que há uma candidatura é preciso haver um consenso entre os Estados. Aquilo é uma política de bastidores. E, portanto, penso que não haverá grandes problemas. Acabaremos por ter um novo presidente da União Africana. Nem que esta seja reconduzida. Nem que ela seja reconduzida. Mas a democraticidade que... Não, penso que a nível dos Estados tem havido... É positivo isto aparecer em 3 candidatos Sim, porque a União Africana, a questão que tu colocaste bem, a União Africana não tem discutido o essencial do problema da África, que é o problema da dignidade da pessoa. Por que os africanos não se respeitam a dignidade da pessoa no seu próprio continente? Por que é que morre tantos africanos, a vida em África não é valorizada, os africanos querem ir viver na Europa, querem ir viver na América. Portanto, o grande problema, o grande dilema da África no pós-independências é como é que nós até hoje não respeitamos a pessoa humana, portanto, a dignidade da pessoa humana. E quer-se referir também ao desempenho de Nkosazana Dlamini Zuma? Partilho da visão do Gildo de que temos pouca informação. Seria, de facto, falar de uma realidade que eu desconheço. Há ainda algum fechamento, a informação não flui tão rapidamente para as pessoas e, portanto, não tenho dados para avaliar o desempenho da Presidente da União Africana. Sim, senhora. Agora é o momento de virarmos novamente a página. Pelo menos 84 pessoas morreram e 100 ficaram feridas. Destas, pelo menos 50 estão entre a vida e a morte na sequência de um atentado com um caminhão em Nice, França. Um veículo pesado de 3,5 toneladas irrompeu contra a multidão esta quinta-feira à noite, no Passeio dos Ingleses, no momento em que uma multidão assistia ao tradicional fogo de artifício que assinala as comemorações do Dia da Bastilha, a festa nacional francesa. O veículo avançou sobre as pessoas ao longo de quase 2 quilómetros. A documentação encontrada na viatura indica que o autor do atentado é um homem franco-tunisino de 31 anos, nascido na Tunísia e residente em Nice. Há 18 feridos em estado grave. As autoridades declararam que se estava perante um atentado e pediram às pessoas para ficarem em casa. Bom, então temos aqui esta situação em Nice. Sabemos que, de facto, estamos numa situação em que o mundo vai vivendo, digamos, essas situações horríveis
mas não há nada a fazer, é o que está a acontecer e por esta razão vamos analisar tanto esta ocorrência em Nice, um ato terrorista, quanto também a questão relacionada com a Turquia, que viu acontecer, digamos, uma tentativa de golpe de Estado, entretanto, parece controlada já pelas autoridades constituídas. Por isso, vamos então analisar em simultâneo estas duas situações. Vou começar aqui com o Dr. João Paulo Ganga. Como é que olha para todas estas situações menos agradáveis que vão acontecendo um pouco pelo mundo? Olha, em primeiro lugar, a questão do terrorismo é uma questão transversal e é global a todas as sociedades. Portanto, não há sociedades imunes ao terrorismo. O terrorismo hoje faz parte da agenda pública e política internacional. Nós devemos ter algum cuidado em relação ao terrorismo. Mas vamos primeiro à questão da França. De facto, é preciso condenar aquele ato de se matar pessoas, mas devemos perceber as causas deste terrorismo que está a acontecer em França. Ou seja, as potências ocidentais, com a política de interferência que têm tido nos países árabes, trouxeram em consequência este tipo de atuação dos terroristas. Isto não é justificável, mas nós devemos compreender as causas. Há também um outro fenómeno que é muito importante, que é o fenómeno das migrações. Grande parte das pessoas que estão presentes nesses atos ou são migrantes, ou são filhos de imigrantes, ou são pessoas ligadas à religião muçulmana. Não significa que a religião muçulmana é necessariamente uma religião de terrorismo, não. Portanto, o terrorismo não tem a ver com as religiões, mas há de facto uma relação que começa a ser muito preocupante entre pessoas ligadas à religião muçulmana, migrantes ou filhos de imigrantes, que participam desse tipo de atos. Nós, no nosso país, também começamos a ter uma comunidade muito grande de pessoas muçulmanas que não tínhamos no passado. Devemos recebê-las bem, devemos tratá-las bem, devem integrar-se no nosso modo de vida. Mas nós devemos ter cuidado com os movimentos migratórios, sejam de árabes, sejam de portugueses, sejam de franceses. Esta é uma grande questão que nós temos que discutir em Angola. A questão das migrações. Ou seja, nós temos neste momento, a maior parte dos imigrantes que estão em Angola são imigrantes ilegais, são pessoas que não têm documentação, entram no território e ficam no nosso país. Portanto, nós temos que discutir que tipo de política de imigração nós queremos ter para o nosso país, porque é uma forma de proteção. Depois, a outra questão que se levanta quando há um ato de terrorismo é a questão da liberdade individual. Há, depois, uma dicotomia entre que é a segurança dos Estados e as liberdades individuais. Quer dizer que os Estados, em nome da segurança, são obrigados a introduzir uma série de medidas legislativas a França, e de há 8 meses funcionamento está em estado de emergência. Portanto, para combaterem o terrorismo e defenderem a segurança do Estado. Portanto, já não temos mesmo muito tempo. a questão da Turquia, só para terminar a questão da Turquia. Houve a tentativa de golpe de Estado na Turquia. Eu tenho que dizer aqui às pessoas que os golpes de Estado, quaisquer que eles sejam, são sempre um retrocesso. Não só porque violam a ordem constitucional, mas porque fazem mais. Os golpes de Estado transferem a ordem civil para ordens militares. E as ordens militares são o elemento social onde há menos democraticidade. Quer dizer que, quando há um golpe de Estado e os militares tomam o poder, o país regride, porque as instituições militares são instituições que não têm democraticidade, fundamentam-se na hierarquia e na disciplina. E, portanto, há um retrocesso grande. Na Turquia, felizmente, e apesar do senhor Tayyip Recep Erdogan não ser uma flor que se cheira, é preciso dizer aqui, mas ainda assim nós não podemos defender que a cura seja pior que a doença. E quanto a esta pretensão de se tentar, vamos alterar a Constituição para recuperar-se a pena de morte, chamo eu isto de recuperar, o que é que acha disso? Eu não partilho de decisões de penas de morte. Penso que a pena de morte, que a vida é um bem sagrado. Que visa naturalmente punir os golpistas. O Tayyip, mesmo que tenham morto e tenham feito o golpe de Estado, penso que a pena de morte é excessiva. Penso que as pessoas devem ser sempre
Então, muito rapidamente, tenho que passar a palavra ao doutor, a quem eu peço, por favor, muita síntese em relação a estes dois aspectos, a questão de Nice, o atentado em Nice e também esta questão da Turquia, a tentativa de golpe de Estado. Vou juntar-me ao Paulo e as demais pessoas, né, condenar o ato. Né? Infelizmente, num dia muito simbólico para a França, 14 de julho simboliza a tomada de Bastilha, né, em 1789. Portanto, e a França já há quase 2 anos já perdeu mais de 200 cidadãos em atos como estes. Desta vez, parece que, ao contrário do que se falava, apesar do Daesh ter reivindicado o ataque, não parece que tenha sido o Daesh a ter promovido este ataque, porque até agora não existem evidências de que o cidadão que incitou este bárbaro ataque, este bárbaro ato, terá se radicalizado. Portanto, Está a querer dizer que há aqui, digamos sim, assim, uma fífia da parte do próprio serviço de segurança francês, que não consegue determinar exatamente a veracidade desta. O que se passa é que nem na Tunísia, ele é franco-tunisino, nem na Tunísia nem na França há registro por parte dos serviços secretos de que aquele indivíduo terá sido submetido a uma espécie ou algum tipo de radicalização. Era um indivíduo com uma ficha criminal de pequenos crimes, nomeadamente de violência doméstica, estava a cumprir uma pena com termo de identidade de residência. Portanto, mas é muito importante em relação ainda à França. Eu acho que os países árabes ou do Médio Oriente têm uma responsabilidade em, muitas das vezes, proteger esse tipo de organizações, e nomeadamente o Daesh, devem tomar uma outra postura e os líderes religiosos mais moderados também devem interferir neste processo. Em relação à Turquia, bem, eu estive a ler o New York Times e o The Guardian, vi artigos muito interessantes. Uns, por um lado, a denunciar uma espécie de encenação, porque não podemos perder de vista que o Erdogan tem vindo a mostrar claramente que quer ver os seus poderes reforçados. O seu primeiro-ministro já se terá demitido, já disse que vai abandonar a liderança do partido, abrindo aqui alguma vaga à possibilidade de Erdogan poder alterar a Constituição e tornar a Turquia num sistema presidencialista. Portanto, entre a teoria da conspiração, da encenação do ataque e a efetividade, o amadorismo com que a tentativa de golpe foi feita, só temos a lamentar e desejar que a Turquia entre num processo de democraticidade, como tem vindo a fazer nos últimos 50 anos, porque a Turquia é uma espécie de tampão entre a Europa e o Médio Oriente, e o combate ao Daesh também passa pela Turquia, apesar de depois termos que considerar outras variáveis entre a relação entre a Turquia e a Síria, os curdos e por aí fora. Aqui um conjunto de elementos que infelizmente não temos tempo de analisar. Vamos aproveitar o tempo, vamos ao minuto. Bem, o meu minuto é dedicado à rubrica a ler mais por uma Angola melhor. Portanto, trago Fé, Verdade e Tolerância, José Ratzinger, ou o nosso Papa Jubilado Bento XVI. É um livro muito interessante porque tenta abordar as questões filosófico-teológicas e a questão da tolerância na religião, até que ponto podemos falar de uma religião verdadeira ou todas as religiões são verdadeiras. Portanto, uma reflexão muito interessante. Trago para os amantes da filosofia a Crítica da Razão Pura, Immanuel Kant. Kant é um dos filósofos mais relevantes do pensamento filosófico moderno. Porquê? Porque é com Kant que se dá a interseção entre as correntes empiristas, nomeadamente o empirismo inglês, e o racionalismo, quer escocês, quer francês. É muito importante o autor que gosto muito, Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura, e escreveu outras, a Crítica da Razão do Costume, a Metafísica dos Costumes também. Trago Capital Intelectual, 40 anos de Prémio Nobel, ou seja, o Thomas Carrier faz uma espécie de radiografia dos últimos 40 Nobres da economia, o que é que eles defenderam, que tipo de recursos em termos de análise macroeconómica e até o papel das desigualdades ao longo dos 40 anos esses pensadores podem disponibilizar. E para terminar, Repensar a Política. É uma compilação de textos que, no início, começa com uma discussão epistemológica sobre o papel da ciência política e depois há um conjunto de temáticas que são abordadas desde os temas mais constitucionais aos temas mais políticos, mais do cotidiano da vida das pessoas. Sim, senhora. Muito obrigado. Pronto. Dr. João Paulo. Eu tenho 3 notas hoje, 2 elogios e uma crítica. Rápidas, por favor, Dr. Paulo. O elogio é o general Manu Vacola, da UNITA, que teve no Memórias da Independência e fez uma brilhante dissertação. É um homem que ultrapassou a visão dos partidos, é um patriota. Estive a ouvi-lo com gosto. Quero dar aqui os meus parabéns e forte abraço ao general Eugênio Manu Vacola. Depois, elogiar uma pessoa que, quando escreve, eu perco o tempo a ler. Escreve textos, publica muitas vezes no Clube K, passe à publicidade, e chama-se Carlos Candanda. É um dos precursores do nacionalismo angolano. Velho Carlos Candanda
foi militante da UNITA, penso que hoje está na Casa CE, é dos intelectuais mais refinados do nosso país. É uma pessoa que aconselho a lerem o mais velho Carlos Candado. E, por outro lado, fazer aqui um apelo ao Presidente da República por causa da inconstitucionalidade que está a viver o Tribunal Constitucional. Ou seja, nós temos um Tribunal Constitucional que os seus órgãos estão ilegais. Ou seja, a lei estabelece 7 anos para o Presidente do Tribunal Constitucional estar à frente do órgão e os seus juízes conselheiros. E neste momento, desde 2008, deixe-me terminar, David, faz favor, até 2015... é o que está estabelecido. Está há um ano, que já passou um ano do prazo, que o Tribunal Constitucional tem funções ilegais. Quer dizer o quê? Que nós não podemos ter um país onde o Tribunal Constitucional, que zela pelos atos da fiscalização da constitucionalidade, está ele próprio ilegal. Sim, Portanto, sim. peço ao Presidente da República que substitua rapidamente, porque ele é que tem esta faculdade, o Presidente do Tribunal Constitucional, de forma a termos um país onde se cumpra as leis, porque Sim, é preciso cumprir leis. Então, doutor João Paulo Ganga, doutor Gildo Matias José, muito obrigado por terem vindo ao Jornal da Zimbo para mais uma vez ajudarem-nos a compreender, digamos assim, estes factos que ocorreram ao longo da semana vinda. Tenham um bom regresso às vossas casas. Até uma próxima oportunidade. Entretanto, deixem-me só chamar o intervalo, que já nos despedimos. Agora é momento para terminarmos aqui com a revista Zimbo.